Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de REITs, seguindo com a nossa série, e chegou a vez dos REITs de Billboards, né? A primeira categoria um pouco fora do comum, né? Até então a gente viu os REITs já mais tradicionais, escritórios, né? Residência, apartamento, até umas categorias diferentes, mas que são bem tradicionais lá também, healthcare, data center. E agora a gente está vendo as exceções, né? Billboards, Timber, Prisons, Cassino. Vamos ver uns segmentos um pouco diferentes. Tem um ativo bem interessante, que é o Lamar. Ele não tem muitas opções, mas eu achei bem interessante. O lado ruim, né, é que tem pouca informação, né? Vocês estão acostumados a trazer uma apresentação para mostrar do REIT e tal, mas o site dele não abre. Até conferi com umas pessoas hoje, disseram também nunca viram isso aqui funcionando, então, né, ele fica devendo um pouquinho nesse ponto. Mas enfim, a gente tenta fazer o vídeo da mesma forma, né? Então aqui o setor de Billboards, a gente vai ver aqui, deixa eu aumentar. Ele tem basicamente 3 grandes players, 2 REITs e mais uma empresa. Essa Channel Outdoor é o terceiro maior player, é uma empresa, não é um REIT. Inclusive o Lamar e o Outfront também eram corporations, mais tarde viraram REITs, né? Então é um mercado com poucos players. E diferente dos REITs que a gente viu recentemente, eles dominam muito o mercado. A gente já vai ver, os 3 têm mais da metade do mercado de outdoor americano, né? Não é exatamente somente outdoor. Então esse tipo de negócio ele tem tanto os billboards quanto o transit. Transit é uma receita de propaganda tipo aquela nos ônibus que você vê em filme, né? O ônibus envelopado, trem, metrô. Entra como transit. E além disso, billboard não é só aquele outdoor tradicional que a gente está acostumado a ver, retangular, né, alto, grande, né? Pode ser também sinais, né? Estou acostumado em inglês, mas peças menores, né? Um cartaz assim aí mais vertical, né? Mais urbano, né? Outdoor geralmente é uma via rápida, uma via mais espaçosa, né? Esses outros signs eles ficam numa área mais densamente povoada. Mas enfim. O negócio é bem simples, né? O negócio de explorar o advertising a partir ou desse outdoor, ou desse cartaz menor, ou de propaganda de trânsito comum, né? Os 3 grandes players são esses, o Lamar é o maior, e é o que eu achei os números bem melhores também, né? O Outfront tem uns números meio ruinzinhos. Bom, aqui no mix a gente vê que boa parte da receita dele é de billboard, né, em relação a transit. E tem mais um ponto importante, né? Os outdoors eles estão passando por uma mudança tecnológica. Tá vindo outdoor digital. Tá vindo não, já existe, né? Mas eles estão no processo de migrar para um negócio de tela, né? Que passa lá algo mais caprichado, né? Então, o outdoor tradicional, que é aquela placa lá com as folhas de vinil, está sendo substituído pelo digital. É como se fosse uma tela, permite uma propaganda mais elaborada. E, claro, né, gera uma receita maior. O que mais? Ok, os caras têm uma participação, a gente já olha no 10K nos Estados Unidos inteiro, né, bem worldwide. Esse tipo de propaganda nesse veículo, né, que eles chamam out of home, vem crescendo, né, nos últimos anos. Não cresce como a internet, claro, mas vem crescendo também, mais do que outros meios tradicionais de TV, rádio, jornais. Né, eles estão indo bem. E por incrível que pareça, muitos dos anunciantes são empresas de tecnologia, né? Apple, Netflix, T-Mobile, Facebook. Eu acho que tem uma sinergia legal, né? Empresa totalmente digital, mas essas empresas digitais, né, fazem propaganda física e de verdade é comum mesmo. Né? Mesmo aqui no Brasil você vê propaganda no Netflix e tal, nesse tipo de veículo. Bom, aqui é a divisão de receita entre esses 3 grandes players. E a gente vê, né, como eles de fato dominam. Essa é uma característica importante, né? Raro, normalmente tem muita penetração ainda para os REITs, né, crescerem dentro do setor, e aqui é o contrário. Aqui os caras já têm uma participação bem grande. Claro que é possível eles consolidarem o resto aqui, né, crescerem mais, né, consolidando dentro do setor, mas já é um setor que eles dominam mais. Né? Aparentemente é algo muito regulado, essas permissões para você ter esse tipo de outdoor. Então, pelo que eu entendi, assim, fazendo a pesquisa, é algo muito difícil de conseguir e meio que assim, quem já tem, e quem não tem, não consegue novo.
Então é um mercado com muita barreira de entrada para novos players. O modelo de negócio é muito interessante, eu não imaginava que fosse assim. Né? Ele vai lembrar o das torres que a gente viu lá do American Towers. Por quê? O REIT, o que o REIT faz? Né? Ele aluga o espaço no outdoor. Beleza, até aí tudo bem. Mas o que o REIT tem? O REIT tem a estrutura, né? Então ele tem lá a plaquinha, né? A base e tudo mais, o que precisar aqui, iluminação, enfim. Mas o terreno, né? Não é do REIT, não é no caso do Lamar. Então eles alugam a área ou, enfim, pagam lá um royalty, um lease para usar e colocar o billboard lá, o outdoor. Então olha só como são os players envolvidos. Primeiro, você tem que ter uma autorização, um permit, para montar essa propaganda, e isso vem do governo, né? Seja ele de onde for, mas vem do governo. Você tem que alugar o espaço, pagar uma taxa lá para o dono dessa área aqui, né? Para o cara deixar você montar lá. Aí você tem o outdoor e vende o espaço de propaganda para um terceiro, né? Para a empresa que quer anunciar. Então, eu acho que ele é bem complexo e diferente do que a gente vê geralmente em empresas de imóveis, né? Por isso que, né, é até meio estranho eles serem os REITs, né? Porque ele não explora exatamente a propriedade imobiliária, né? É praticamente um serviço. Por isso que eu falei que lembra muito o de torres de celular, né? Do American Tower, com a diferença que a infraestrutura aqui é bem simples, né? Não tem muito segredo, é uma estrutura lá metálica, um espaço grande e acabou. Né? Da infraestrutura de torre de celular é um pouquinho mais complexo. Então, quais são as características que a gente vai ver aqui? É um REIT que vai ter mais despesa, né? Claro, principalmente pelo aluguel. Né? Não vai ter uma margem tão grande quanto outros negócios. Por outro lado, ele é bem mais asset light, bem mesmo, porque não precisa comprar propriedades bem localizadas, né? O gasto de imobilizado dele aqui é relativamente pequeno. Né? Ele vai ter margens mais apertadas, né? Por conta desse modelo de operação. Mas é interessante, né? Não é bom nem ruim, é só uma forma diferente de avaliar. Né? O que vale é curioso, né? Cada REIT tem o seu valor. Então, assim, nos REITs de data center, por exemplo, o que vale é o serviço que se oferece, infraestrutura. Né? Nos REITs de hotel, por exemplo, também, né? O serviço de hotelaria. Né? O local, tudo bem, mas serviço de hotelaria. Nos grandes ali, escritórios, sei lá, a localização é chave, né? Aqueles grandes prédios e tal, localização ao prédio. Aqui, onde está o grande valor? O grande valor está no permit, na autorização que você tem para exibir essa propaganda. Então é isso que, pelo visto, é muito regulado, que impede outros players de entrar e que torna, né, esse tipo de negócio tão interessante. Né? Então o valor não está nem na propriedade, nem na localização, está na autorização que essas empresas têm para montar essa estrutura de propaganda. Bem interessante, bem diferente do que eu imaginava. O que mais que tem de bom aqui? Aquilo que eu tinha comentado é um negócio que tem bastante despesa. Então é um MOE na casa de 25%. Né? A gente vê outros negócios, shopping center, escritório, com MOEs na casa de 90%, 80%, 90%. Aqui na casa de 25%, porque, né, basicamente você tem que pagar lá o uso do local. Por outro lado, o CAPEX é pequeno, né? Não tem muito o que gastar em CAPEX. É bem tranquilinho, né? Aqui as despesas operacionais, ó, é manutenção, que mais, né? As vendas e tal. É despesa operacional mesmo, né? É da operação. O que mais que a gente tem de bom aqui? Performance, acho que está de bom tamanho, né? Essa é a página lá que abre lá no Roya Capital. Bom, o site deles, né, não funciona de nenhum. Eu conversei com o pessoal hoje que falou que nunca conseguiu abrir, então pelo visto sem chance. Apesar de que eles têm, ó, Facebook, Instagram, canal no YouTube, tem bastante informação, só não tem um site lá com as presentations, né, com o que a gente gosta de ver, né, com o que a gente precisa. Enfim, mas assim, esse social media que eles têm é mais ativação social mesmo, né? Tem umas campanhas aqui que eles estão fazendo, não é o que a gente precisa de informação, né? Mais um engajamento social. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui na evolução dele. E aí a gente vê os... aqui no 10K, já que não tem apresentação, dá pra gente ver alguma coisa aqui do negócio, né? Então aqui eles explicam, para quem quiser dar uma lida um pouco mais a fundo, né? Já que eu não estou mostrando uma apresentação hoje.
É bem bonitinho, bem explicadinho lá. Eles comentam o que eles operam. Os billboards são os outdoors que a gente conhece. Ou, desculpa, bulletins, né? Que eles chamam os outdoors. Posters são esses menores que eu falei. Logo signs. E aí tem onde tem os transit signs, né? Eles falam da migração para o modelo de REITs. Ele era uma corporation, né? Depois virou um REIT. Comenta mais sobre as estratégias operacionais, de onde cresce, né? Como não cresce, alocação de capital, que é tanto por aquisição para ganhar aquele share lá, né? Aquele resto da pizza, quanto para, né, melhorar os próprios ativos e aí principalmente transformar outdoors tradicionais em digitais, que é um grande gatilho aí de capex. O que mais? Operação, tem umas coisas legais aqui, ó. Tipo assim, onde eles têm, né? Você vê que é bem distribuído no país inteiro, né? Tá bem... Na verdade, isso aqui é isso, né? Não é o share local, né? Mas enfim, é bem distribuído geograficamente. Em relação às indústrias que são clientes deles também, né? Tem vários segmentos diferentes que anunciam. Eles falam mais sobre essa regulação que eu comentei, que é ponto-chave. A permissão para você montar um outdoor desse. E mais, de novo, mais sobre localização. Eles têm mais de 150, eles têm 74 billboards, que são os outdoors, 74 mil, desculpa. E aí, contando com aqueles menores, de trânsito e tal, eles têm 160, 150, 160 mil espaços que eles vendem para advertising. Principal, Texas, Pensilvânia, Califórnia. Eles dependem muito de fluxo, né? Fluxo de pessoas, estradas e tal. Então, na pandemia foi um pouco afetado. Um pouco porque as empresas cortaram o custo de propaganda. E outra parte porque diminui esse fluxo de pessoas e tal, né? Tá bom, vamos dar uma olhada nos demonstrativos financeiros. Só ver aqui a evolução histórica. Olha lá como é uma evolução bem interessante. Isso aqui é os últimos 10 anos. É que na época de REIT, né, não adianta olhar para trás dele aqui que não era como é hoje, né, era outra empresa, né. Eles viraram REIT, acho que por aqui, 2014, uma coisa assim. Uma evolução bem positiva, né, um crescimento. A receita nem cresce tanto assim, mas você vê uma certa evolução. O earnings per share deles cresce ao longo do tempo, né, nesse último período aqui, ó, receita, o que mais? Lucro líquido também, ó, depois que virou REIT, né? Tem altos e baixos, aqui já é com a crise, mas enfim, evolução positiva. É um REIT característica que paga um yield bem interessante, né? Não é comum, né, ver yields tão altos. A gente já olha aqui nessa saúde financeira da empresa. Então vamos lá. Coisas financeiras, cadê? Financial Statements. Fazer nossa análise de sempre, né? Aqui pegando o formulário direto lá na SEC. Então tá aqui, né? Balanço patrimonial. Como eu já falei, é um balanço meio asset light, né? O que eles têm aqui de ativo imobilizado relativamente pouco, né? Porque boa parte dos imóveis aí é aluguel, né? Eles têm mais as estruturas e os direitos. Então você vai ver aqui o goodwill. Na verdade o direito acho que tá aqui, né? É quase maior do que o imobilizado, né? O goodwill também. O intangível, né? 1 bi de intangível, mais de 1 bi aqui de direito de uso, né? É mais do que o imobilizado depreciado. Enfim, que mais? Dívida deles, 2,7 bi, né? De dívida, é uma dívida ok, quanto que é? Tá, subiu um pouco agora, né? Mas para REIT, assim, né? É mais ou menos nessa faixa, né? Os caras, a gente já acostumou com esse nível mais alto de endividamento. Eles emitem um pouquinho de ação, tá sempre aumentando a base, cadê na DRE aqui, né? Então estão sempre emitindo um pouquinho de ação para captar dinheiro, além de dívida. A DRE, receita, na casa 1,7 bilhões. Né? Os custos, como eu já comentei, relativamente altos, né? 1,2 bi de custo. Aqui incluindo depreciação, 250 milhões de depreciação. Então até que não é tão alto os custos, né? É mais saudável um pouco do que do de operação de antenas, né? Claro, tem uma infraestrutura menor.
Mas enfim, as despesas são principalmente com com advertising mesmo, né? De gerais administrativa 300 milhões, corporativa 84 e depreciação 250. Então aqui, né, tá o custo dos imóveis, que é o custo mais caro deles. Fora isso, sobra 500, aí desconta um pouquinho de juro, né, 150 milhões de juro, fica na casa, que é o ano, né, o ano 2019 fechado. Vai ficar aí um lucro de 350, 370, né, mais ou menos milhões de dólares por ano. Né? Somando aqui com essa depreciação de 250, dá uma geração de caixa aí acima de 600 milhões de dólares. Né? Logo vem a geração de caixa, que é geralmente onde está o segredo das empresas, mais ou menos o que a gente tinha contado, né? 630 milhões de dólares de geração de caixa crescente, crescendo rápido até, uma taxa interessante. É o lucro mais depreciação, né? Não tem muito capital de giro aqui. O que ela faz com os 600 milhões de dólares? Ela gasta 140 em CAPEX, né? Dentro dela mesmo, é relativamente pouco, perto do quanto gira de dinheiro aqui. E ela sempre tem um valorzinho de aquisição, né? Às vezes um valor grande. Ano passado foi bem grande. Ano passado não, né? 2018. Mas esse ano aqui 200 milhões, 200 e poucos milhões. Você vê que ela cresce bastante por crescimento, né? Então a tendência é eles ganharem cada vez mais share, consolidarem esse mercado de propaganda. Então aqui dá uns 300 e pouco, né? Ainda sobra quase 300 milhões que eles gastam aqui, ó, com dividendos. Então é uma empresa que tem um yield alto, mas o payout, né, nem é tão alto assim. Ela distribui mais ou menos metade da geração de caixa, né, pouco mais da metade da geração de caixa, 60%, 70%, uma coisa assim, e reinveste o resto. É bem saudável, né? Reinveste bastante, tem crescido numa taxa legal, paga um yield bom, né? Eu achei bem legal, né, para falar a verdade, o Lamar, né? Pena que não tem mais informação, mas são números bem bons, né? Fluxo de caixa livre, sobrando, paga dividendo, é sempre um pouquinho menos. Bem interessante a performance da empresa, né? O concorrente deles lá é bem, não chega nem perto. Como é que é o nome? Outfront. Os nomes de REIT é tudo igual. Então, nem cheguei a olhar ele em detalhes, mas enfim, não parece nem de perto, né? Uma empresa parecida, tá com a dívida alta, não sei o que. Então, mesmo sem a apresentação, achei melhor falar do Lamar, né? Eu gostei, achei um REIT assim, pontual bem interessante, claro que não é no mesmo... Não dá para dar o mesmo peso que os REITs tradicionais, de escritório, shopping center, de varejo, mas é um REIT interessante para ter na carteira, né? Alia boa taxa de crescimento, com boa remuneração para o acionista, pelo visto é um negócio que tem bastante barreira de entrada, né? Parece ser bem sólido, bem perene no longo prazo. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o Lamar, né? Espero aí que vocês tenham gostado, mesmo com a falta de informação, mas acho que valeu a pena falar dele ainda assim, ok? Nos próximos finais de semana a gente termina aí as outras categorias exóticas de REITs, para dizer assim. Valeu, pessoal, muito obrigado aí para todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.